Olá, amigos! Hoje nós queremos falar sobre a transfiguração de Jesus. Transfiguração significa transformação de Jesus. Jesus se transformou na frente de seus discípulos. Como de costume, Jesus foi orar no monte e levou consigo Pedro, Tiago e João. Isso era algo costumeiro, um relato que seguidamente a gente encontra nos evangelhos. Jesus, como filho de Deus, mas como verdadeiro homem, recorria bastante ao meio da oração. E novamente, como de costume, então ele foi no monte, que não se sabe exatamente qual é que era, muito suspeito que seja um monte Hermão, com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, como nós já falamos. E quando ele estava orando, de repente, suas vestes ficaram brilhantes, brancas, e apareceu Moisés e Elias. E eles começaram a conversar com Jesus. E qual era o assunto? A morte de Jesus. Mas essa morte de Jesus era tido como sendo a vontade de Deus Pai. E enquanto estavam conversando, então Pedro ficou muito maravilhado e reagiu, diz: bom é estarmos aqui. E sugeriu de fazer 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus, para permanecer ali. E nesse momento, então, desapareceram Moisés e Elias no meio da nuvem. E do meio da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho escolhido, meu filho amado. Escutem o que ele diz. Então é a revelação, a manifestação do Pai de que Jesus era o seu Filho, o Messias enviado, e que as suas orientações deveriam ser seguidas por todos nós. E nós sabemos que a principal orientação que Jesus dá é para nós o aceitarmos como Salvador, como aquele que veio através da sua morte pagar os nossos pecados e que demonstrou o seu triunfo através da sua gloriosa ressurreição. Depois desse momento, então, Jesus convida os discípulos a descer do monte, a enfrentar a dura realidade da cruz. É importante nós lembrarmos o contexto desse relato da transfiguração. É sabido que é um divisor nos evangelhos sinóticos, os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a confissão de Pedro. Depois da confissão de Pedro, Jesus passou a mostrar a necessidade de sua morte e sua ressurreição. Antes disso, não. Nos evangelhos, no caso, esses 3 evangelhos. E quando ele passa a mostrar a necessidade da morte, né, então os discípulos não entendiam muito bem, mas Jesus estava preparando eles para os acontecimentos máximos. E também colocou o desafio que teriam como discípulos dele: renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, quer dizer, passar também por sofrimentos, dificuldade, e confessar Jesus como Messias, né? Mesmo ele sendo crucificado. Então essa transfiguração, ela tem o objetivo de preparar os discípulos. Eles deveriam saber
que quando Jesus ia morrer, que isso não seria o fim, não era uma tragédia, mas que isso estava dentro do plano de Deus. Por isso, Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a morte e revelando que isso era vontade do Pai. Quer dizer, não estava acontecendo algo que não estava nos planos de Deus. E assim, os discípulos depois, quando iriam enfrentar os sofrimentos, e enxergar Jesus na cruz, eles também dali poderiam buscar forças para enfrentar essa situação. Para nós tem algo muito importante ensinar essa transfiguração. Nós, como discípulos de Jesus, temos também enfrentar a dura realidade do mundo. Lá tem sofrimento, lá tem a cruz a ser carregada pelo fato de nós confessarmos Jesus, testemunharmos de Jesus como nosso Salvador. Então, é isso que nos espera. A glória do céu, a glória completa, a felicidade plena, esta é só depois da nossa trajetória nesse mundo. Então, isso é importante para todos nós, principalmente quando a gente está enfrentando uma situação adversa. A gente não deve desanimar, porque sabe que a vontade de Deus é a nossa salvação. Por isso, permaneçamos fiéis a Jesus e um dia também vamos desfrutar da glória que Jesus veio preparar com sua morte e a sua ressurreição. Amém.